ele é o queridinho do verão, mas num país tropical como o nosso, está presente em quase todas as estações do ano o sol, que brilha em boa parte do país, mesmo com a chegada do outono. Associado geralmente à praia e ao calor, o sol também é saúde. Pode trazer benefícios para o corpo e para o organismo. A luz solar é fonte riquíssima de vitamina D, melhora nosso humor, pode fortalecer os ossos, músculos e até mesmo o sistema imunológico. Mas o excesso, aliado à falta de cuidados, como não passar protetor solar, não usar chapéu ou boné, pode causar problemas como manchas, melasma, envelhecimento precoce e câncer de pele. É o que você confere no Viver Melhor de hoje. E para falar sobre os cuidados necessários durante a exposição solar, os horários e os tempos adequados, os mitos e verdades que envolvem o tema, eu converso hoje no programa com o diretor do Departamento de Metabolismo Ósseo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Dr. Miguel Madeira, e a dermatologista e assessora do Departamento de Oncologia Cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia, doutora Tatiana Blumetti. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela disponibilidade em participar conosco. Eu vou começar com o Dr. Miguel. Dr. Miguel, a gente sabe que a vitamina D é importantíssima para o nosso organismo, mas eu queria saber qual é a repercussão dela no nosso corpo, qual é a importância e como ativar a vitamina D de forma saudável. A vitamina D, ela é uma vitamina, mas a gente considera ela como um hormônio. Ela é produzida em diversos órgãos e tecidos e ela tem ações não só nos locais onde ela é produzida, mas também em outros locais. E ela é muito importante, principalmente com relação à saúde óssea e à saúde muscular. Então, a saúde músculo-esquelética depende muito da vitamina D. E a vitamina D ela é produzida principalmente pela pele. Só que a produção da vitamina D depende da exposição solar. E a exposição solar, para poder ser efetiva na produção de vitamina D, ela tem que acontecer em horários onde a gente tem uma radiação UVB na faixa de 280 a 310 nanômetros, que é capaz de fazer a ativação da vitamina D na pele. E esse horário da exposição ao sol para poder fazer a produção de vitamina D tem que ser predominantemente entre 10 da manhã e 3 da tarde. E isso a gente sabe que tem implicações com relação ao risco de exposição ao sol e a pessoas que não podem fazer essa exposição regular. E com isso a gente acaba tendo cada vez menos exposição ao sol, junto a uma dieta deficiente de vitamina D, e a gente consequentemente tem uma grande prevalência de redução ou de hipovitaminose D no nosso meio. Doutora Tatiana, por favor, queria que a senhora explicasse em relação ao tempo adequado do sol e tem também, de acordo com a demanda, os objetivos de cada um, né? Se eu quero pegar um bronze e o horário adequado eu acho que para os bebês que nascem com aquela icterícia e precisam pegar luz, ou idosos, enfim, depende do objetivo, né? Mas, em linhas gerais, qual é a indicação saudável? Então, Rafaela, é um grande problema mesmo, justamente porque, como o Miguel disse, a produção de vitamina D, ela acontece de modo eficaz justamente no horário onde a gente tem níveis de ultravioleta muito altos. Então, junto com a exposição, existe o risco mesmo de desenvolvimento de câncer de pele, é o momento que a pessoa pode ter queimaduras, e a gente sabe que a nossa pele, principalmente de uma pessoa jovem e de pele clara, ela é muito eficaz em produzir vitamina D nesse horário de pico. E o tempo que você precisa de exposição é muito pequeno. Então, o que a gente costuma orientar e o que a gente sabe pelos trabalhos no Brasil mesmo, é que se você tiver alguma atividade, almoçar, tiver uma atividade outdoor no meio do dia, mesmo usando o protetor solar, você vai ter uma síntese adequada. Então, os pacientes que vão ter deficiência realmente são os indivíduos que ficam o tempo inteiro indoor, idosos, pessoas de pele mais escura, essas estão sob maior risco mesmo. Aqui no Brasil, a gente tem níveis de ultravioleta muito altos e é uma radiação mesmo, ela vai agir no DNA da célula, causar dano, e você vai ver o resultado desse sol todo que aconteceu agora, daqui 30 anos. Então, uma paciente jovem hoje vai tomar esse sol, vai ficar bronzeada, vai gostar, mas ela vai desenvolver câncer de pele por volta dos 40, 50 anos, depois 60, então a gente não vê, agora não acontece nada, agora fica bonito, né? Mas a gente realmente contraindica esse tipo de exposição, principalmente para os
pacientes, para as pessoas que têm a pele mais clara e uma maior sensibilidade, história de câncer de pele na família. Então, a vitamina D, nós somos muito sortudos aqui no Brasil, justamente porque a gente consegue essa síntese no nosso dia a dia. Os pacientes que têm deficiência, eles devem ser realmente rastreados no sentido de risco mesmo, e o dermatologista, né, agora eu estou com o Miguel aqui, o dermatologista orienta a suplementar. Se a gente tem a deficiência e essa exposição do almoço não é suficiente com protetor, a gente orienta a suplementação mesmo. Perfeito. A gente precisa realmente orientar quando o paciente não pode ter uma exposição regular ao sol, ou quando ele tem envelhecimento que atrapalha a produção de vitamina D também pela pele. Esse paciente pode e deve suplementar, buscando níveis adequados de vitamina D, e esses níveis são de acordo com a idade do paciente, de acordo com a presença de doenças como osteoporose, como fraturas, como cirurgias bariátricas prévias. Então, a gente individualiza os níveis de vitamina D que a gente busca para cada paciente. E caso o paciente não consiga atingir isso com a exposição segura ao sol, está bem indicada a suplementação. E essa suplementação ela pode ser feita todo dia, ou ela pode ser feita uma vez por semana, e vai sendo acompanhado com exames de sangue também para buscar segurança, a gente ter eficácia, atingir os níveis e também segurança, porque vitamina D em excesso também não é inócua, pode trazer problemas em relação a cálcio, aumento do cálcio no sangue, aumento do cálcio na urina, insuficiência renal. Então a gente tem riscos que é também importante a gente destacar. E os tipos de raios solares, UVA, UVB? Para a produção de vitamina D, a gente precisa muito da radiação UVB, nessa faixa que eu falei de 280 a 310 nanômetros, e acontece principalmente entre 10 da manhã e 3 da tarde. A doutora Tatiana colocou muito bem, e é um horário com muita radiação, então a gente tem que ter parcimônia na indicação da exposição solar ao paciente, e além disso a gente tem que ver se o paciente, mesmo com essa exposição, consegue, se a pele dele é efetiva para a produção de vitamina D. Tem vários fatores associados. E destacando mais uma vez que, diferente de outras vitaminas e minerais, a nossa dieta é tradicionalmente pobre em vitamina D. Não é uma dieta que tem fortificação de vitamina D e ela é pobre. Por isso, é mais um outro fator para a nossa vitamina D estar baixa. Doutora Tatiana, falando nos raios UVA e UVB, qual é o mais prejudicial que pode provocar até o câncer de pele? Tanto os raios ultravioleta A quanto ultravioleta B estão envolvidos de modo diferente, né, na nossa pele, no risco maior de câncer de pele. Então, os dois causam dano ao DNA da nossa célula, né? E por isso que a gente sempre orienta que o paciente, a pessoa compre filtro disponível na farmácia, porque esse vai ter o balanço certo e a cobertura correta para essa proteção. Nada então, de mistura em casa, né? Nada daquelas... Nada de mistura em casa, ou muitas vezes cremes que têm protetor solar. É diferente um protetor solar que oferece um hidratante dentro da fórmula, de um hidratante que tem protetor solar. Esse produto que tem algum filtro não tem a regulamentação que o filtro solar tem no Brasil, do equilíbrio entre os filtros, da garantia de proteção, da prevenção de queimadura, da proteção da sua célula. Então, a gente sempre orienta a comprar um filtro solar de farmácia. Vou pedir licença para vocês agora para exibir uma reportagem, porque a gente está falando muito do sol. Sol é vida, é saúde, né? Estudos indicam que a exposição solar também ajuda a reduzir as chances de ter depressão, já que os raios solares eles atuam na produção de endorfina, um dos hormônios responsáveis pela sensação de prazer. Com a palavra agora sobre esse assunto, o psiquiatra Dr. Diego Marques. A depressão sazonal, Joyce, é justamente uma alteração de humor que acontece quando a incidência solar ou a luminosidade para as pessoas ela se reduz. Ela não é tão popular no Brasil porque depende de muitas cidades. Então, nós temos cidades com mais luz, cidades já que, de fato, têm períodos de inverno com redução considerável. A gente fala muito de depressão sazonal em locais europeus, onde boa parte do ano aquela cidade fica sem iluminação. Mas não por isso que não existe depressão sazonal no Brasil. Então, a gente já tem hoje relato de muitos pacientes que percebem uma alteração de humor, como uma redução de energia, maior relação com a tristeza, questionamentos de angústia, até ativações de ansiedade.
que são sintomas muito próximos da depressão, relacionado à quantidade de luz que a pessoa recebe por dia. E aí, nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, começou a se pesquisar mais a relação entre a luz, o sono e o nosso humor. E a gente percebeu que, independente de estarmos em um país onde boa parte do ano é inverno, ou até o Brasil, todos nós podemos ter uma chance maior ou menor de desenvolver uma depressão relacionada à exposição da luz, que é o que a gente chama de depressão sazonal. Por quê? Depende de estados do ano, depende de períodos do ano. Então, períodos onde é mais escuro, menos incidência de luz, a gente tem esse sistema no nosso cérebro que capta a luz, que envolve o nosso sono alterado. E aí a gente pode desenvolver sintomas depressivos que, para pessoas que já têm uma vulnerabilidade, ou seja, uma chance de ter mais depressão, essas pessoas ficam com risco maior de ter essa alteração de humor nesses períodos sazonais, né, que é de menor incidência de luz. Doutor Miguel, bom, durante a pandemia foram mais de 2 anos, né? Muita gente dentro de casa sem sair, sobretudo os idosos. Enfim, essa reclusão foi quase que total, mas um período, eu acho que de índice de depressão lá em cima e níveis de vitamina D lá embaixo no organismo. Você observou isso? A prevalência de redução de vitamina D, de vitaminosa D, aumentou e a gente tem alguns dados, não de causalidade, mas dados associativos que associam níveis baixos de vitamina D com outras alterações, não só músculo-esqueléticas. Então, realmente há essa associação, a gente não está dizendo que uma coisa causa a outra, mas houve mais redução de vitamina D e outras doenças também se tornaram mais prevalentes durante esse período de pandemia. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, porque agora a gente vai fazer uma breve pausa. Já voltamos, viu? Você fique com a gente, porque daqui a pouquinho o Viver Melhor vai esclarecer os mitos e verdades envolvendo a exposição solar, vitamina D. Voltamos já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre os benefícios e malefícios do sol. A exposição excessiva está entre as principais causas de câncer de pele. Ele é mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Mas apresenta altos percentuais também de cura se for detectado e tratado precocemente. Existem 2 tipos de câncer de pele, melanoma e não melanoma. O melanoma tem origem nas células produtoras de melanina, a substância que determina a cor da pele, e é mais frequente em adultos brancos. Pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais. Já o câncer de pele não melanoma apresenta tumores de diferentes tipos. Os tumores não melanoma, apesar deles ter um curso mais indolente ou um perfil mais benigno, vamos dizer assim, eles tendem, se não tratados precocemente, eles podem ser tumores muito mutilantes. Então, às vezes, causa ressecções muito extensas, às vezes tem paciente que às vezes perde um pedacinho ali da orelha, então, assim, às vezes quando é no olho. Então, são tumores que, se você não cuidar, eles são bem catastróficos, sabe? De uma evolução catastrófica. O tratamento depende do tipo de câncer e de cada paciente, mas, em geral, a cirurgia é necessária. Por isso, prevenir é sempre o melhor remédio. O cirurgião, o dermatologista, ele vai fazer uma ressecção, vai fazer uma cirurgia, vai retirar aquela lesão e ela vai para análise da patologia. Quando a doença é avançada, então vamos pensar aí no melanoma. Um melanoma avançado, hoje a gente tem várias terapias, então tem imunoterapia, tem terapias-alvo, então aí já é um outro tratamento. Então, a melhor forma da gente identificar qualquer alteração na pele é a gente observar o corpo todo, incluindo as costas, atrás da orelha, cabeça, planta do pé, palma das mãos. Cuidado com as partes mais escondidas e improváveis do corpo é fundamental. O excesso de radiação ultravioleta também traz impacto direto nos olhos.
que nem sempre são lembrados. A incidência de luz sem proteção adequada pode causar problemas na pálpebra, aumentar os riscos de catarata e provocar danos na retina, parte responsável por formar as imagens que são enviadas ao cérebro. O óculos de sol com proteção UVA e UVB é obrigatório. E quando você usa um óculos de sol de má qualidade, o óculos de sol faz com que a luminosidade diminui para chegar no olho. Aí a pupila abre um pouco para tentar captar mais luz. E se esse óculos de sol for de má qualidade, os raios vão todos diretamente para a retina, que é a região primordial que a gente tem dos olhos. Então, mesmo se você estiver debaixo de um guarda-sol, tem que usar o óculos de sol. Sobre esse e outros assuntos, eu volto a conversar agora com os meus convidados de hoje, os médicos doutores Miguel Madeira e Tatiana Blumetti. Bom, vou voltar com a doutora Tatiana. Nós vimos na reportagem que a prevenção é sempre a melhor medida, mas a informação de qualidade também, né? Porque a gente escuta tanta coisa por aí, não sabe o que é verdade, né, doutor Miguel? Acha que está fazendo certo e está fazendo a maior besteira, não está se protegendo de forma adequada. Queria falar um pouquinho sobre mitos e verdades que envolvem a exposição solar, a vitamina D. Doutora Tatiana, é verdade que eu tenho a pele mais morena, as pessoas negras não precisam passar protetor solar? Não é verdade, isso é mito. Tem que usar protetor solar sim. Geralmente necessita de filtros. Um filtro solar número 30 já é um filtro adequado para uma pessoa que tem uma pele mais morena, né? Mas ela também tem que evitar os horários de pico da exposição solar desprotegida, aquela que a gente está na praia, que deita na piscina ou em cima da laje. Tanto indivíduos claros quanto indivíduos mais morenos não devem fazer essa exposição desprotegida ou com bronzeadores entre as 10 da manhã até 3, 4 horas da tarde. Doutor Miguel, é verdade que a vitamina D, ela impacta no crescimento do cabelo, da unha? A vitamina D, ela tem receptores em praticamente todos os órgãos e tecidos. E ela é importante não só para a parte músculo-esquelética, mas também para outros órgãos e tecidos. Então, ela pode ter efeitos, vamos dizer assim, são efeitos menos, não clássicos da vitamina D, mas ela pode ter alguns efeitos extra músculo-esqueléticos, sim, no tocante a algumas alterações, algumas doenças, mas lembrando e reforçando sempre que as maiores evidências são para a saúde óssea e para a saúde muscular. Doutora Tatiana, bom, eu uso maquiagem com filtro solar, não preciso então me preocupar em passar o filtro por cima, já estou protegida? Mito ou verdade? Mito, porque maquiagem com filtro solar não tem aquelas propriedades que eu disse no começo da entrevista de bloquear completamente os raios UVA e UVB. Alguma coisa passa e a regulamentação não é, a gente não sabe realmente. Cada filtro solar, cada maquiagem vai ter um grau de proteção. Então, eu sempre oriento, passa o protetor solar em colorantes e depois você retoca seu rosto, maqueia do jeito que quiser, com o seu protetor solar, com a sua maquiagem com filtro. E outra coisa, repor o filtro solar, né? Porque às vezes a pessoa vai para a praia e esquece. Simplesmente passa uma vez e está protegida. Mentira, né? Mito também. Tem que reaplicar a cada 2 horas e a depender do quanto você ficou na água. Se passou 2 horas seguidas, 1 hora seguida, você não tem mais protetor. Tem que reaplicar assim que sai, porque a gente perde muito disso, né? Os filtros têm alguma resistência à imersão, mas não a uma imersão muito prolongada. Então, tem que reaplicar. Doutor Miguel, agora uma questão polêmica aqui com o senhor, viu? Em relação à aplicação do filtro solar, é verdade que ele impacta ali, atrapalha na absorção da pele e, consequentemente, na vitamina D? Então, Rafaela, é um dos pontos que pode influenciar, não é o único ponto, como a gente falou, o envelhecimento, principalmente após os 60 anos, a nossa pele vai perdendo capacidade de produzir vitamina D, a questão da melanina também influencia, o momento que está se expondo ao sol, mas o filtro de proteção solar ele pode atenuar a produção de vitamina D pela pele. Doutora Tatiana, uma réplica aqui, por favor, a senhora quer complementar?
Concordo com o Miguel, realmente existe um bloqueio, mas, de novo, nós não usamos protetor solar como está escrito no rótulo, ou seja, a gente não tem esse bloqueio de 98%, que a gente sabe que os filtros acima de 50% oferecem. Então, pouco que entra numa pele boa, numa pele que sabe produzir vitamina D, numa exposição mais prolongada, 15 minutos para frente, vai promover níveis adequados de vitamina D. Mas como o Dr. Miguel disse, assim, depende de quem é a pessoa, né? Um idoso com uma pele envelhecida, talvez ele não produza vitamina D nem com a pele desprotegida. E aquele raio ultravioleta que vai entrar porque ele não está se protegendo, pode produzir câncer de pele. Passou do 30, o filtro solar, fator de proteção número 30, é tudo igual? Mito também. Quanto maior o filtro, maior o fator de proteção, maior a proteção. Por quê? Por 2 motivos. Um é que a gente conta um filtro 30, ele protege 96% dos raios, entram 4%. Um filtro 50, 70, ele protege 98% dos raios solares. Ou seja, você diminuiu de 4% para 2% que entra na pele, que é o que é importante. Então, esse é um dos motivos. Quando você aumenta o fator, você diminui o tanto que entra na pele. O segundo motivo é que a gente não usa nem metade do que é orientado para um fator 30. Porque seria uma camada muito grossa, a gente usa muito menos do que o orientado. Então, se você aumenta o fator de proteção, você melhora essa eficiência. Maravilha. Bom, os cientistas ainda buscam entender o papel da vitamina D na prevenção e recuperação da Covid-19. Um artigo que foi publicado recentemente comprovou que os pacientes com Covid-19 internados em estado grave na UTI tinham baixos níveis de vitamina D. Desde então, muita gente correu para tomar a vitamina D e tentar se proteger da doença. Esse assunto para o quadro Avanços. Confira agora. A pesquisa indica que pacientes que testaram positivo para a Covid-19 e que tinham um quadro histórico de deficiência de vitamina D tiveram 14 vezes mais chances de ter um caso grave ou crítico da doença do que aqueles com níveis normais do nutriente. O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Bar Ilan, de Israel, e foi publicado no início de fevereiro pela revista científica PLOS ONE. Segundo a análise, um nível mais baixo de vitamina D foi mais comum em pacientes com quadro grave ou crítico de Covid-19, 87,4%, do que em pessoas com quadro leve ou moderado, 34,3%. Mesmo assim, os especialistas alertam que a suplementação de vitamina D não é necessária. Então, Miguel, a gente já adiantou um pouquinho aqui, né, sobre essa questão da suplementação. Mas você sabe que foi uma correria danada, né, doutora Tatiana? As pessoas vão tomar vitamina D agora para me proteger. Não é bem assim, não precisa, já fizemos o alerta. Com a palavra, doutor Miguel, agora, qual é a leitura que o senhor faz sobre essa pesquisa e a relação entre a vitamina D e a prevenção da Covid-19? Então, Rafaela, isso é muito importante a gente destacar e esclarecer, né? A gente tem etapas de um desenvolvimento de uma ideia científica. Então, inicialmente, a gente sabe que a vitamina D tem receptores no sistema imune, ela tem uma plausibilidade para ela atuar no sistema imune. E aí, depois desse momento, a gente passa para um segundo momento que foi destacado aqui, momento de associação. Eu vejo como estão os níveis de vitamina D, de 5-hidroxivitamina D, e vejo o desfecho do paciente. Mas aqui a gente tem que destacar que a gente está falando de associação. Existem muitos fatores que confundem no meio do caminho. O paciente pode ter comorbidades, pode ser mais velho, por isso ter uma vitamina D mais baixa. A gente não pode colocar aqui causalidade. A gente pode falar, como esse trabalho colocou, e outros colocam também, que níveis baixos de vitamina D estão associados a um desfecho pior. Mas a gente ainda tem muito pouco dados muito preliminares de que dar vitamina D, suplementar vitamina D, leve a qualquer benefício com relação não só à Covid, como também a outras infecções. Maravilha, fico alerta aí mais uma vez. Muito obrigada pela participação, doutor Miguel e doutora Tatiana. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Rafaela. Muito obrigado.
E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais um Viver Melhor. Temos um encontro marcado na próxima edição, eu te espero. Até lá, tchau, tchau.